Obrigado, senhor presidente, senador Marcelo Castro. Agradeço também aqui a presença da senadora Margarete Busetti, do meu estado de Mato Grosso, aos colegas aqui que estão também nesse momento, nessa audiência pública tão importante, a todos os presentes e aqueles também que nos assistem remotamente. A nossa visão aqui, senador Marcelo, e também ao senador Eduardo Braga e todos os componentes da Comissão de Constituição e Justiça, é trazer a visão dos estados sobre o PLP 68 no que tange aí ao Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Isso diz muito diretamente o último item que eu vou mencionar, que foi sempre um dos entraves, né, que impediram a aprovação da reforma nas tentativas anteriores que este Congresso Nacional tentou implementar. Quais eram esses pontos? A discussão de sempre, por que não extinguir o ICMS ou reformá-lo em absoluto, sobretudo naquele princípio que caracterizou por quase 55 anos, que é o princípio da origem. A perda da autonomia federativa de estados e municípios, que sempre se queixavam disso, a perda de arrecadação dos estados, em especial dos estados produtores, quer dizer, as outras propostas não traziam soluções consistentes para uma transição. A política de desenvolvimento regional, isso era muito relevante, sobretudo para estados do Norte, Nordeste e também Centro-Oeste, que estão em estágios um pouco ainda distintos das demais regiões do país. Então, não havia uma política de desenvolvimento regional nas propostas anteriores. E também, obviamente, aí que liga-se diretamente à política de desenvolvimento regional, os benefícios fiscais de ICMS, que foram utilizados e ainda são utilizados ao longo do tempo como um programa de desenvolvimento desse estado para atrair empresas, em especial empresas industriais que geram empregos de maior e melhor qualidade, mas também que essas empresas elas se mantivessem competitivas. Não é só atrair, mas também manter. Esse conceito da manutenção, ele é muito relevante no que nós vamos falar um pouco mais adiante. Então, esses 4 pontos sempre foram muito importantes. Por favor, pode avançar. E quais aí, senador e todos aqui presentes, para cada impasse foi construído na PEC 45 uma solução que foi articulada durante, diria, 5 anos, né, que a tramitação começou em 2019, mas nós fomos amadurecendo ao longo do caminho, né? Nós temos 4 daqueles impasses. A perda da autonomia federativa foi-se para a solução do IVA dual, né? Tem um IVA federal, que é a CBS, e o IVA, o IBS, e o IBS sendo de estados e municípios, mantendo, então, a administração por parte de estados e municípios. A criação do comitê gestor, então, resolveu a questão da perda da autonomia federativa, ainda há muito questionamento, mas foi endereçado. A perda de arrecadação de estados e municípios, também com uma transição longa de 50 anos e de seguro-receita por mais 20 anos ao final. Também houve um endereçamento. O desenvolvimento regional, a criação de um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional com aporte anual de recursos federais, vai chegar a estabilizar em 60 bilhões, a serem distribuídos aos estados que também poderão entregar aí às empresas por meio de subsídios financeiros, atraindo novos investimentos e mantendo novos investimentos também com gaps logísticos que a gente sabe que existe. E o último ponto, o que fazer com os benefícios fiscais que estavam vigentes, né, e ainda estão, e foram prorrogados por este Congresso Nacional pela Lei Complementar 160 até 31 de dezembro de 2032. Qual foi a solução, então? Qual foi o pacto político, a grande concertação política? Uma transição também do ICMS e, consequentemente, do ISS apenas em 32, quer dizer, só vai acabar com o ICMS em 2032 e criou o Fundo de Compensação dos Benefícios Fiscais Estaduais. Então, é fundamental que nós tenhamos em mente que essa solução foi uma solução amplamente pactuada e que não se pode agora, na regulamentação, frustrar com estes objetivos. Por favor. E essa transição, senador Marcelo, como ela se dá no tempo? Em 2029, ela começa uma transição já de diminuição em 10% das alíquotas do ICMS e aumento gradual da alíquota do IBS, de tal modo que no ano de 2029, a alíquota do ICMS será 10% menor, e a do IBS começará a ser proporcionalmente ali aumentada no equivalente àquilo que reduziu o ICMS. E terminará lá em 2032. Então, podemos dizer o seguinte, com a perda de 10% ao ano dos benefícios fiscais do ICMS, as empresas precisam ser ressarcidas. Isso decorre, obviamente, do conceito de que elas têm direito adquirido na medida em que nós vamos mostrar daqui a pouco quais são os requisitos que devem ser cumpridos. Então, aquela área ali que está mais escura é exatamente a área que o ICMS diminui e, consequentemente,
consequentemente, as empresas perdem esse benefício fiscal proporcional, e essa repercussão ela tem que ser reposta por meio de uma indenização a ser concedida pelo Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Pode avançar, por favor? Então, qual foi a ideia guia da reforma? É proteger a segurança jurídica, proteger os estados e municípios, no caso da transição federativa, e proteger os contribuintes, em especial aqueles contribuintes que tem o benefício fiscal assegurado até 2032, concedidos por prazo certo e sob condição onerosa, que o Supremo assegura a eles, então, a proteção de direito adquirido como cláusula pétrea da Constituição. Então, e sobretudo depois da Lei Complementar 186 também, que reforçou essa prerrogativa. Porém, não são todos os benefícios fiscais de ICMS que serão compensados pelo Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Então, é importante também a gente desmistificar. E aqui eu trago, no próximo slide, exatamente quais são os benefícios que serão ressarcíveis pelo Fundo de Compensação, porque a gente ouve muito dizendo que isso aí seria um meteoro fiscal, é uma bomba fiscal que vai acometer o orçamento federal a partir dos próximos anos. A gente sabe que já está alocado, já está contratada uma despesa até 2032 de 160 bilhões de reais, porém, nós vamos demonstrar que não é um meteoro. O espaço de aplicação, de incidência desse fundo, ele é bastante restrito no que tange aos benefícios fiscais de ICMS. Então, tem que ter dois requisitos, eles são cumulativos e concedidos para quem? Para as atividades agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, são os grandes beneficiários desses tributos, desses benefícios fiscais de ICMS concedidos sob prazo certo e condição onerosa, são as indústrias brasileiras. Por isso que o engajamento da Confederação Nacional das Indústrias, cumprimento aqui também o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso, Silvio Rangel, é fundamental que haja um engajamento, porque serão os grandes perdedores, serão os grandes ali que terão prejuízos a partir de 2029, caso os requisitos que estão colocados na lei não sejam adequados e aderentes à realidade que nós vamos expor daqui a pouco. Os investimentos também... Senador Jaime, tudo bem? Obrigado. O investimento em infraestrutura e também os templos de qualquer culto e as entidades beneficentes de assistência social. Aqui é importante fazer um recorte. Essas agropecuária e industrial, investimento em infraestrutura, eles são de natureza econômica. Consequentemente, ele objetiva uma finalidade de cunho econômico, viabilizar uma atividade de cunho econômico, diferentemente da terceira hipótese, que são benefícios de natureza social e, portanto, eles não são condicionados, eles são incondicionados. Logo, eles não darão direito a acessar o benefício, o fundo de benefícios fiscais, o fundo de compensação de benefícios fiscais. Então, a gente já faz ali um primeiro recorte. Qual é o âmbito de abrangência, então? Seriam a letra A e a letra B. E, obviamente, são concedidos por prazo certo e sob condição. Então, nós temos aí 3 requisitos, né? Você poderia voltar lá só um minutinho? Os 3 requisitos seriam o âmbito material, prazo certo e a condição. Pode avançar? O que foi excluído expressamente, senador Marcelo e senadora Margarete, do âmbito de aplicação do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais? As atividades comerciais estão fora já, as prestações interestaduais de produtos agropecuários, extrações vegetais in natura, quer dizer, com produtos in natura que não são processados, não decorrem da agroindústria, e as atividades portuária e aeroportuária vinculadas ao comércio internacional. Mas é bom dizer, o Congresso não esqueceu esses setores. Na emenda constitucional 132, houve uma ampliação dos benefícios, senador Marcelo. Antes, pela Lei Complementar 186, o benefício ele se reduzia em 20% a partir de 2029. Então, quer dizer, quando começasse lá em 2029, nós teríamos a redução de 20% até 2032. A emenda constitucional falou, não vai reduzir em 20, vai reduzir em 10. Quer dizer, melhorou a condição destas atividades, desses setores todos em relação à emenda constitucional 160. Então, eles não foram esquecidos. Então, para dizer, não é um meteoro fiscal. Nós estamos falando de setores muito definidos e muito específicos que a gente vai mostrar mais a pouco qual seria esse impacto. Vamos mais adiante? Análise, então, dos requisitos. Os setores abrangidos está resolvido. A discussão é prazo certo, há uma lacuna quanto aos benefícios prorrogados e renovados e a condição onerosa, que é a nossa maior preocupação pela indeterminação, a grande subjetividade que se tem no PLP 68, que está escrito, veio da Câmara para apreciação do Senado, que pode ensejar inúmeras batalhas judiciais e contencioso. Pode avançar?
Aqui a gente já começa de modo muito objetivo, e nós vamos entregar para a apreciação depois, obviamente, da comissão e dos senadores, que no artigo 384 estabelece que veio da Câmara, na redação original, mediante ato ou norma concessiva, e não expõe que também se abrangeria as prorrogações ou renovações, dando a impressão de que nós estaríamos apenas, então, apenas ao ato concessivo original, e se houvesse uma, após 2023, né, maio de 2023, que é o corte, se houvesse lá o término de um primeiro ciclo de um benefício fiscal em 2025, daria dúvida se ele seria ou não abrangido, caso renovado fosse pela entidade, pelo Estado que confere aquele benefício. Então, nós estamos deixando claro, a Constituição falou, as prorrogações e renovações, elas também dão direito, sim, ao acesso ao Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Não somos nós que estamos dizendo isso, não estamos querendo assegurar isso no PLP, está na Constituição. Pode avançar? Então, essa é uma proposta de sugestão. Aí, obviamente, decorre o que é ato concessivo de benefício oneroso. É o ato inaugural de enquadramento, porém, também nós falamos ali no final das prorrogações e renovações. Se é até 2032 e um benefício, ele pode ser prorrogado, porque ele, por algum motivo, ele terminaria em 2030, e ele pode ser prorrogado, condicionado pela mesma onerosidade que o caracterizou logo no início, obviamente ele tem que ser abrangido também pelo Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Mais adiante, mais um. Aqui talvez seja o coração do nosso problema, o core do grande problema que a gente enxerga. É exatamente onde vai ter, senadores, o maior embate no momento da habilitação que a Receita Federal do Brasil vai se deparar, o auditor fiscal. Ali está colocando que o que é condição, né, que o Estado impôs a uma empresa para que ela se instalasse no seu território. As contrapartidas previstas no ato concessivo ou fixadas na legislação estadual ou distrital, exigidas do titular do benefício, e aí vem, no PLP 68 está, que imputam ônus adicional ou restrições à atividade. Quer dizer, o que é ônus adicional? Né? Traz aí uma indefinição, e sobretudo depois quando a gente for discorrer sobre os tais como, né? Quais são os exemplos que estão ali colocados, nos preocupa ainda mais. Então nós propusemos ali, se é uma contrapartida, é aquilo, contrapartida da própria definição, é aquilo que é dado em troca. Contrapartida é isso. Se é aquilo que é dado em troca, então contrapartida já caracteriza e marca a onerosidade. E ele tem que ser o quê? Tem que ser requisito para fruição, de tal modo que, não cumprida a contrapartida, você tem o direito de fruição suspenso. Então, a nossa proposta é que retira aquela parte final que só vai trazer imbróglio, né? Só vai trazer litigiosidade, contencioso, e com certeza, ao final, a gente sabe, todas as vezes que os contribuintes foram buscar a interpretação do que era a condição onerosa, na história da jurisprudência, a gente fez uma pesquisa, em 90% dos casos, os contribuintes vencem, para dizer que não poderia ser cassado aquele benefício livremente, deveria respeitar o prazo certo, determinado, porque ele tinha ali o caráter da onerosidade. É isso que a gente quer evitar. E aí vem por favor, pode avançar? A gente coloca aqui, senador, e aí vem, ônus adicional, na esquerda está ali, ônus adicional o quê? Novos empregos. Olha, veja, se eu estou abrindo uma empresa, eu estou gerando, obviamente, empregos, né? Agora, se são novos ou não, isso vai depender de uma análise ali conjuntural de CAGED, se eu estou gerando ou não novos empregos. Você abre e fecha empregos a todo dia. E também, quando você fala de novos empregos, quando você prorroga um benefício, você tem que, mesmo naquele momento, você gerar novos empregos, ainda que seja ineficiente. Não faz o menor sentido, né? O que nós falamos, tira a expressão novos. E aí meio que se conecta com aquela ideia de ônus adicional. O que é ônus adicional? É gerar novos empregos para além daqueles que estavam previstos ordinariamente para aquela atividade. Quer dizer, vai obrigar o contribuinte a ser ineficiente para poder ter direito à reparação pelo Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Não faz sentido. Quer dizer, nós estamos aqui chocando o ovo da serpente para que a gente tenha uma pan-litigiosidade nesse tema. Então a gente suprime ali a expressão novos. Mais adiante. Também aqui a gente coloca lá, objetivamente, isso num trabalho coletivo entre todas as entidades estaduais, né, todas as secretarias de Fazenda, dialogando com os setores, nós temos que deixar claro, existem duas formas de você fazer investimentos. Muitas vezes uma empresa vai se instalar lá no Piauí, do senador Marcelo, eles exigem que você faça uma creche, uma indústria vai fazer uma creche, vai fazer uma escola. Isso pode ser feito pela empresa,
Isso pode ser feito pela empresa ou ser depositado num fundo para que o Estado construa. Então, você pode fazer in natura, direto, ou fazer por meio da estrutura de Estado que está ali exatamente para prestar esses serviços públicos. Então, o que nós colocamos? A alternativa é deixar claro que estabelecimentos, as obrigações, né, as contrapartidas que estabelecem investimentos diretos pelo titular do benefício em serviços e infraestruturas públicas são, sim, contrapartidas onerosas que dão direito à reparação por parte do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Em contrapartida, por favor, pode... A gente coloca também o E, a letra E, né, a linha E, que estabelece o seguinte, que se a contrapartida for um recolhimento para um fundo estadual para desenvolvimento econômico e social e investimento em infraestrutura, desde que constituído até 31 de maio de 2023, ele também é uma contrapartida onerosa. Quer dizer, porque não faz sentido a distinção que eu acabei de fazer. Se a empresa ela constrói diretamente, é oneroso. Se ela, eventualmente, faz uma obra, né, por meio de uma contribuição ao fundo que se arrecada, nosso Estado lá tem um Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social, exatamente para gerar empregos, para firmar convênio com o SESI e Senai, para que a gente capacite milhares de trabalhadores, tudo isso aí é arcado com dinheiro que é pago pelo fundo das empresas que são beneficiárias do PRODEI, que é o nosso Programa de Desenvolvimento Industrial. Então, a gente deixa claro nas alíneas D e E que ou faz direto, considera, né, um determinado investimento, caso a empresa, ou a empresa pode recolher, e isso caracteriza, sim, uma contrapartida. Isso precisa ser, de fato, equacionado, e desculpe até a minha ênfase nesse tema, porque esse, para mim, é o tema central que pode aí nos levar a uma grande judicialização. Pode avançar? Aqui também, preocupados com a questão fiscal, Rony, nosso colega da Receita Federal, nós aqui excluímos o fundo de modo expresso, o Fundo de Equilíbrio Fiscal, que foi criado lá pelo Convênio 42 de 2016 e hoje vários estados mantêm, para alguns benefícios, né, o recolhimento a esse fundo. Por que a gente coloca esse Fundo de Equilíbrio Fiscal? Porque esse dinheiro ele entra para o caixa do Estado para compor a receita, para ele gastar de modo livre. Ele não está vinculado a nenhum investimento relacionado a desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e tampouco a infraestrutura. Então, quer dizer, aí nesses casos especificamente, os estados concordam em excluir essa contrapartida a esse fundo de equilíbrio fiscal como um requisito da onerosidade, porque não é da essência daquilo que nós estamos falando de contrapartida relacionada à infraestrutura. Pode avançar? Aqui também, decorrente de aceitar-se o recolhimento ao fundo como uma contrapartida, também tem que sair da base, né? Aliás, ficar na base da repercussão econômica para efeito de compensação, porque se nós não fizermos essa alteração, também lá tudo que foi recolhido para o fundo deduz daquilo que vai ser compensado por parte da Receita Federal que vai habilitar, né? Pode avançar? Aqui, eu estava falando do meteoro fiscal, um estudo recente agora de outubro da FENAFISCO, com base em todas as leis de diretrizes orçamentárias entregues pelos respectivos parlamentos, aprovadas pelos respectivos parlamentos para o exercício de 2024, nós temos ali os números, infelizmente está bem na divisão, mas dos 241 bilhões, se você pegar a indústria e a agricultura, que são aqueles que eu mencionei, que estão no âmbito material de aplicação do fundo de compensação, nós estamos falando de 131 bi. Isso aí, se a gente toma-se que esses 131 bi são por prazo certo e são sob condição onerosa. Nós teríamos ali, no final, nós não ultrapassaríamos os 130 bilhões de reais, estaríamos abaixo dos 160 bilhões de reais a que nós vamos ter quando houver o final da transição com os depósitos que a União deve fazer no fundo de compensação. Então, não é. E detalhe, ali nós estamos colocando na agricultura, senador Marcelo, 40 bilhões, estamos colocando a integralidade da agricultura. Só que nós sabemos que o maior benefício que a agricultura tem é o convênio 100, né? Que são as entradas dos produtores rurais, as aquisições dos produtores rurais de defensivos agrícolas, fertilizantes, que é o convênio 100. Só que esse convênio, nós sabemos, da literalidade do convênio 100, ele é incondicionado. Então, ele é uma conta dedutora dos 40 bilhões, quer dizer, o número é ainda menor. Então, nós precisamos desmistificar isso. Não é uma bomba
bomba fiscal que vai cair sobre... pode ser uma bomba, assim, nos balanços das empresas que vão deixar de receber do Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais. Aí sim, é um meteoro em cada balanço, em cada DRE dessas empresas que não vão receber ou vão ser obrigadas a entrar em juízo e ter um gap aí para receber esses recursos de anos, para não falar décadas. E o segundo aspecto é o da indústria. Será que está certo da indústria? Eu ouvi muito isso, os 91 bi. Os meus colegas que estão aqui, que são da administração tributária, sabem, o Rony também, meu colega, também sabe, que a indústria é o setor que está obrigado a entregar as escriturações fiscais digitais. E é onde a gente tem o maior controle desses benefícios fiscais, é onde os estados têm na ponta do lápis todos os valores consolidados para que a gente possa prestar contas ao Tribunal de Contas nos nossos relatórios e também para colocar nas leis orçamentárias. Então, há um grau de precisão bastante... não vou dizer assertivo, mas alto em relação a esses 91 bilhões, em função da característica da indústria e da sua conformidade, mesmo porque, como está aqui a Abrasca, obviamente elas têm que fazer toda a sua escrita fiscal em conformidade para que ela, e são os que maior exploram os benefícios fiscais industriais. Agora, para os 2 últimos slides. Quais são as nossas conclusões, então? Nós vamos manter a neutralidade dos efeitos da reforma tributária para o setor privado. Nós vamos quebrar a neutralidade para o setor privado. Já há discussões em relação ao setor público, em relação a quem perdeu, quem ganhou, em fundos e tal, mas no setor privado nós estamos assegurando por esse fundo de compensação exatamente a neutralidade, para ninguém perder. Agora, se você vai ter estados que vão ficar de fora ou empresas que vão ficar de fora porque uma interpretação do que é ônus adicional para um estado ou outro vai deixar de pagar, nós vamos ter uma outra guerra fiscal, que um auditor vai definir o que é ônus adicional e vai indeferir uma habilitação e, eventualmente, essa empresa deixa de ser competitiva. Isso é muito grave. Segunda é a eliminação de dúvidas sobre conceito indeterminado. Nós não podemos permitir que, com essa oportunidade do PLP 68, a gente deixar vazios, lacunas para serem preenchidas pelo intérprete e, em especial, pelo administrador, pelo auditor. Porque a gente sabe que o auditor, em regra, se não está explícito, a tendência é que ele deixe para o judiciário resolver, para que ele não se comprometa. Evitar também, isso é muito importante, eu acho que isso até é uma questão de pacto federativo, evitar uma releitura do passado por agente estranho à relação jurídica tributária inicial. Quem fixou aquela contrapartida foi o Estado, foi o fisco de origem. Aquela contrapartida lá não foi fixada. Aí vem um agente estranho, decorrente de um acordo que foi firmado no Congresso Nacional para que houvesse a reparação e diz que aquilo não é oneroso. Poxa, peraí. Aí eu acho que há uma violação ao Pacto Federativo. Se é uma contrapartida, está explícita ali como uma contrapartida no termo de adesão, no contrato, na lei concessiva, tem que ser respeitado como contrapartida que é. O primeiro ponto também aqui é evitar a primeira grande judicialização da reforma tributária. Vai ser contribuintes e os maiores contribuintes contra o setor público. E detalhe, contra estados que não tem nada a ver com essa história e contra a União. Porque os estados também, como assinaram os contratos, vão responder isso na justiça. Isso vai gerar um enorme problema e pode gerar um passivo fiscal para os estados que, de novo, não tem nada a ver com essa norma. E o último ponto aqui desse slide é evitar riscos fiscais desnecessários para estados e municípios e para a União com o pagamento de sucumbências judiciais. Aí para o último slide, por favor. Gente, e senadores, o que a gente apela? Os estados apelam. É que o primeiro intérprete da norma é o legislador. Se a gente puder fazer uma interpretação autêntica e a gente sabe quais são os problemas que gerarão, por que não fazer? Por que sermos omissos em deixar algo para que vá gerar problema? Então, se nós podemos definir com precisão os termos sujeitos a subjetividades, vamos fazer. Porque se não fizer, se o legislador não fizer, o que vai acontecer? Vai estar delegado, no caso do Fundo de Compensação, para a Receita Federal, e depois ela indeferindo para o Poder Judiciário. Aí se fala da judicialização da política. Esse é um espaço do Congresso Nacional, nós é que temos aqui que trabalhar para preencher. E a proposta, então, de aprimoramento que nós apresentamos, senador Marcelo e senadores presentes, é para aprimorar na linha de que nós vamos tornar as hipóteses as mais objetivas possíveis. Isso tem que ficar claro. Porque quanto mais claro tiver, mais fácil para a Receita Federal habilitar e, consequentemente, para as empresas receberem o que lhe é de direito.